A palavra do Senhor, lá em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a palavra nos chama atenção para ensinarmos os nossos filhos no caminho em que deve andar. E ensinando assim, ele acabará, quando mais velho, não se desviando dessas verdades, dessa direção que ele recebeu. A palavra do Senhor diz a respeito da instrução. Olha como nós temos que instruir os nossos filhos. Presta atenção, está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, a palavra diz assim, estas palavras vocês vão inculcar aos teus filhos. Como é isso? Inculcar? Falando, repetindo. É a catequese, a forma de instruir os filhos é a catequese, a repetição. É falar poucas coisas, mas repetir muitas e muitas vezes. Isso que vai fazer entrar na mente e no coração delas. Por exemplo, às vezes tem pais que chegam numa reunião e o filho não consegue ficar sentadinho do lado dele. Aí clama, fala, puxa, mas eu não sei o que eu faço, ele não me respeita, não obedece, eu chego aqui. Bom, pode estar faltando duas coisas, ou pelo menos uma delas, que seria a instrução e a disciplina. Mas a respeito da instrução, quando há falta de instrução, na forma que Deus estabeleceu para instruirmos, que é a repetição, se você não usa isso corretamente, dificilmente você vai alcançar o objetivo que você pretende. Então veja bem, quando você está na sua casa, você está dizendo para os teus filhos, olha, quando nós estivermum num determinado lugar, quando nós estivermos numa determinada reunião, e que eu disser que tem que ficar sentadinho do lado, você tem que ficar onde? Tem que ficar sentadinho do lado, isso. Então onde mesmo que você tem que estar? Então eu estou lá falando, repetindo, no meio da semana estou falando isso, às vezes no fim de semana vai ter a reunião, então a gente vai dizendo isso já no meio de semana. Quando está para sair de casa, para ir para a reunião, olha, nós estamos indo para a reunião, mas qual vai ser o seu lugar? Onde você vai ter que ficar? Do lado do papai ou do lado da mamãe. Então tá certo, isso. Então, onde que você tem que ficar? Do lado da mamãe ou do lado do papai. Muito bem. Pode estar saindo do lugar para ir brincar, para correr, para ir... Não pode. Então, o que não pode? Não pode sair, não pode correr. Certo? Então, onde você tem que ficar? Tem que ficar do lado do papai. E como tem que ficar? Ficar sentadinho do lado. Muito bem, você está indo com o carro, está indo para a reunião, no meio do trânsito, tal, você... De novo, gente, vamos relembrar. E fala outra vez, repetição. Chegou lá no lugar, na reunião, vai começar, fala assim, olha, você vai agora ao banheiro, leva no banheiro, porque durante a reunião você não vai poder estar saindo, você vai ficar sentadinho. Onde você vai ficar? Vai ficar sentado do lado do papai. Muito bem, pode sair, pode levantar? Não pode. Não pode. Então, onde você tem que ficar? É muita repetição. Então, só a instrução, de forma muito, muito repetida, vai inculcando isso na mente da criança. E muitas vezes isso livra a criança até de ser disciplinada por rebeldia, como nós vamos ver depois. Por quê? Porque isso vai inculcando, vai entrando na mente dela, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, a instrução é algo precioso, mas a forma também de instruir a criança também deve ser muito bem feita, com muita repetição. Quanto mais repetição, mais será a possibilidade de você alcançar o objetivo.
Você vai sentar, a criança vai sentar para almoçar. Então, minha esposa, a gente sempre com os nossos filhos, a gente sempre sentava juntos, né, à mesa para almoçar juntos, para jantar juntos, e sempre dizia assim, quando estávamos à mesa, ó, quem comer não fala, quem fala não come, quem come não fala, e quem fala não come. Então então nós vamos comer agora e depois nós conversamos, né? Porque às vezes a criança fica ali inventando um monte de coisa, porque às vezes ela não quer comer, ela quer chamar atenção. Ela fala, não, nós vamos comer, depois nós vamos conversar. E você vai falando muitas vezes, enfim, essa é a forma que nós temos que trabalhar com os nossos filhos na questão da instrução. Como? São frases curtas, mas muito, muito repetidas. Nessa questão da instrução, uma coisa importantíssima que nós temos que estar atentos é que a criança precisa ter limites. A criança precisa ter limites. Ela precisa saber até onde ela pode ir. Ela precisa saber, até aqui eu posso ir. Não, daqui em diante eu tenho que não posso mais. Então você tem que estabelecer esse limite, essa medida de ação. Agora, às vezes tem pais que chegam, às vezes tem gente que chega na minha casa, criança pequena, e a criança vem e não para, e quer mexe aqui, mexe ali, tem coisas em cima dos móveis, pega aqui, pega ali, e ela, não faz isso, não faz, eu não sei o que fazer, porque... E vai lá e disciplina a criança e tal, mas eu disciplino, mas olha, toda vez que eu saio, vou para casa de alguém, é esse problema tal. O problema às vezes está que em casa a criança não tem limites. Tem pais que deixam a criança em sua casa fazer o que quiserem. Vai lá, pega as panelas, a criança vai lá, tira tudo do armário, joga no chão, amassa, e o pai, que coisa linda, que beleza, que beleza. Está ensinando a criança que ela pode fazer o que ela quiser. Agora, como que a criança vai entender que ela pode fazer o que ela quiser dentro da casa dela e quando ela vai num outro ambiente ela não pode fazer? A criança não consegue discernir isso, essa diferença às vezes que ela tem que ter de comportamento. O comportamento dela é aquele que ela é. Então, dentro da sua casa, você não pode permitir que a criança faça o que ela quiser, ela tem que ter limites. Por exemplo, nós nunca costumamos nossos filhos a tirar as coisas, que às vezes tem coisinha em cima da mesinha, alcance deles, objetos, fala assim, tem pais que limpa tudo, né? Não deixa por quê? Porque senão a criança vai pegar, né? Então, não, a gente deixava e ensinava os nossos filhos, aqui não. Isso não. Então éramos muito firmes, estabelecendo limites. As coisas estão ali, mas não são para serem mexidas. E você ensina isso onde? Em casa. Se você estabelece limites dentro da sua casa, você tem várias coisas sobre vários objetos pequenos em cima da mesa, em algum móvel baixo, onde ela tem alcance com as suas mãos de pegar, e você consegue fazer com que a criança não mexa nisso, que ela só veja com os olhos. Isso, aliás, era uma coisa que a gente insistia muito, né? A gente vê com os olhos e não com as mãos. Não é para pegar, é para ver. E ver só com os olhos, não é para pôr mão. Então isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, muitas vezes. Então, quando você consegue estabelecer limite dentro da sua casa, quando essa criança vai num outro ambiente e ela vai ver as coisas que estão ali em cima, ela aprendeu que ela tem que ver com os olhos e não por as mãos. Então, é importantíssimo estar ensinando isso aos seus filhos dentro de sua casa. Se você deixar teus filhos fazerem o que eles querem dentro da sua casa, coisas que elas não podem fazer lá fora, aí então é difícil, porque elas vão chegar lá fora
na casa de outras pessoas e vão fazer a mesma coisa. Ah, Gil, mas então elas não, em casa não pode fazer. Olha, nós ensinamos nossos filhos que algumas coisas eles não podiam tocar, que estavam em cima dos móveis, não era brinquedo, não era para eles brincarem. Agora, a criança precisa ver que o lar, a casa, tem que ser o lugar mais preferido dessas crianças, dos meninos, para brincarem, para curtir. Então, às vezes tem mães que não deixam as crianças brincarem dentro de casa. Por quê? Porque vai dar trabalho, a criança vai pegar um monte de brinquedos, jogar tudo no chão, espalhou no chão e tal, e às vezes ela quer brincar junto com a mãe, e tem muita coisa para fazer dentro de casa, tem que limpar e tal. Tem mães que priorizam a limpeza da casa, a arrumação da casa, em prejuízo da amizade, do carinho com os filhos, de brincar com os filhos e de deixar esses meninos, essas crianças brincarem. Nossos filhos, eu lembro, a gente sempre tinha um monte de brinquedo dentro de caixas. Dentro de caixa. E eles gostavam demais. Vai brincar, pegava. Mas posso brincar? Pode. Pegava a caixa, virava e esparramavam aquele monte de hominho, de cavalinho, de não sei o que, de avião, e ia brincar, iam curtir e tal. E sentiam à vontade dentro de casa. Aí, o que acontece? Quando termina, a gente vai ensinando. As primeiras vezes a gente ia lá, né, com eles. Agora, sempre quando termina de brincar, agora nós vamos guardar. Vamos pôr tudo lá dentro. Que legal, vamos pegar o cavalinho, vai lá para dentro da caixinha e não sei o que. Tá, vai brincando e vai ensinando, ele vai pondo também. Até o ponto deles, depois você irem ensinando a guardarem tudo aquilo. Então você fala, não, pode brincar e depois você guarda tudo que você pegou. Mas nós temos que dar liberdade para os nossos filhos de brincarem dentro de casa, né? Então, ensinar a ter limites é uma coisa. E não permitir que eles brinquem, que eles se divirtam em casa é outra situação, né? Então, os limites são para ações a respeito de coisas que eles não devem estar mexendo, fazendo, falando, enfim, né? E então é importante ensinar limites aos filhos. Agora, nessa instrução, o que nós temos que falar? Tem muita coisa que se fala, mas vou relacionar aqui algumas para vocês rapidamente, para que vocês possam ter uma ideia. Nós temos que ensinar nossos filhos, por exemplo, com relação à relação deles pessoal com Deus. Então nós temos que ensinar nossos filhos a ter fé, confiança no Senhor, a serem submissos à palavra do Senhor, a orarem, a dependerem de Deus, né? Eles querem ganhar um presente, um brinquedo. Filho, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos falar com o Senhor. O Senhor é poderoso para dar condições, tal, de a gente comprar se for a vontade dele, né? Uma coisa importante é ensiná-los a serem agradecidos por tudo que tem, ainda que seja pouco. Agradeçam, serem agradecidos, né? Então, nós temos que falar abundantemente do amor, da pessoa, do poder, da obra de Jesus. Isso tem que ser uma coisa assim abundante. Com respeito ao caráter da criança, nós temos que ensiná-los a não ser orgulhoso, a não mentir, não ser egoísta, não ser medroso, nem preguiçoso, a ser manso, submisso, sujeito às autoridades, aos professores, a respeitarem os avós, os tios, as pessoas mais velhas, a serem humildes, generosos, serem organizados, serem honestos, perdoarem, né? Enfim, essas coisas aí que diz respeito ao caráter. Aí precisa trabalhar cada assunto desse daí, tem bastante coisa para você anotar e depois passar para eles, né? Uma outra coisa que se deve também instruir é a respeito do relacionamento deles com as pessoas, ensiná-los
a amar o próximo, a servir, ter compaixão, ser amável, gentil, cumprimentar as pessoas, respeitar aos outros, principalmente aos mais velhos, como eu já disse, né? Ser simpático, honrar, elogiar, ser educado, pedir licença, pedir perdão, por favor, são coisas que eles precisam aprender no dia a dia a usar essas palavras, né? E agir dessa maneira. Com respeito à higiene e hábitos, também nós temos que ensiná-los a ter uma boa alimentação, a comer de tudo, né? A serem educados, a serem higiênicos, escovar os dentes, tomar banho, cuidar da limpeza, não sujar o chão, enfim, várias coisas com respeito à higiene, né, e limpeza. Nós temos que estar passando isso para os nossos filhos. Então, isso é o que nós temos que fazer para os nossos filhos com respeito à instrução, ok? Nós vamos falar agora sobre disciplina, que é um item que vai demandar um tempo um pouco maior para nós estarmos abordando. E nós vamos falar a respeito disso agora.